Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, chegamos à última passagem da carta a Tiago, encerrando mais essa carta, no texto bíblico que se encontra em Tiago, capítulo 5, versículos de 12 a 19, que fala sobre situações práticas da vida e como devemos proceder em nossa condição de cristãos. Está escrito aqui no versículo 12: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração por ele, oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Vemos aqui mais uma instrução sobre a palavra que sai da nossa boca, sobre a língua, que sejamos muito cautelosos na questão de juramentos, porque não podemos fazer cortesia com o chapéu dos outros. Não podemos jurar pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra que ele criou, nem por qualquer outro voto, porque nada disso é nosso. Antes, a nossa palavra não pode ser volúvel como a dos políticos, a de pessoas em quem não se pode confiar. A nossa palavra tem que valer alguma coisa, porque para que a palavra que pregamos com P maiúsculo seja precedida da autoridade de pessoas cuja palavra é confiável. Os antigos faziam negócios ao fio do bigode. Hoje, pela falta de confiança, precisamos de muitas garantias. E nem assim estamos livres de contratos fraudulentos, leoninos e de situações em que a palavra não vale nada. E aí, outro conselho prático: está alguém sofrendo? Sejamos solidários, oremos. A pessoa ora e nós oramos juntos. Se alguém está alegre, cante louvores, porque Deus habita em meio aos louvores. Se alguém está doente, os presbíteros, líderes espirituais da comunidade, da igreja, eles devem ser acionados para que façam oração sobre o enfermo, ungindo com óleo em nome do Senhor. Orando com fé, o enfermo será salvo, porque a nossa oração ao Deus vivo é ouvida, e o cair é do homem, mas o levantar é de Deus.
Se houver pecado, confessemos, para que o nosso Deus, que é fiel e justo, nos perdoa quando confessamos nossas falhas e nos arrependamos. Quando confessamos os nossos pecados uns aos outros, não é para um acusar o outro, mas para que todos nós tenhamos consciência de que o pecado é uma doença cujo salário é a morte, e um ajudando ao outro, um orando pelo outro, isto proporcionará a cura, pois muito pode a nossa oração ao Deus vivo em seus efeitos. E usa-se mais um profeta como exemplo, no caso Elias, que era um homem comum, semelhante a nós, feito de carne e osso, e sujeito aos mesmos sentimentos, à mesma possibilidade de pecados. Mas ele, como um profeta de Deus, ele orou com instância, com fé, com confiança, com intrepidez, para que não chovesse na terra, e ficou um período bem grande sem chover, 3 anos e 6 meses. Depois ele orou de novo e choveu. E não só choveu, mas houve entrega de frutos pela terra, como o Senhor mandou na criação. E aqui temos o caso dos desviados, ou seja, dos apóstatas. Sabe, quando alguém se desviar, nenhum de nós tem a autoridade para ficar atacando pedra nele. A nossa obrigação é trabalhar para trazê-lo ao bom caminho. E se nós obtivermos êxito nesse trabalho, sob a unção do Espírito, que é quem realmente convence, nós estaremos livrando, sendo instrumento nas mãos de Deus para livrar a pessoa da morte, salário do pecado. E este arrependimento, esta atitude, cobre uma multidão de pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar quando nós confessamos, nos arrependemos e deixamos o pecado. Que a experiência enriquecedora do estudo desta carta prática, que quase nem entrou na Bíblia, considerada preconceituosamente a Epístola de Palha, que ela nos edifique, porque há uma necessidade prática urgente da vivência da fé que professamos nestes dias muito difíceis de grande opressão do mal. Que sejamos mais do que vencedores por aquele que nos chamou, e que sejamos exemplos a serem citados para, como Elias e como Jó, citados aqui na carta, para gerações futuras, como exemplo de boa conduta honrada por Deus na presença dos homens. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me